Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 6 sobre análise sintática 2 e hoje o nosso assunto é oração subordinada substantiva objetiva direta. Pois bem pessoal, nós temos aqui no quadro duas estruturas. Sempre que a gente vai fazer análise sintática de uma oração, né, a gente precisa, é claro, analisar os termos, né? Como nós fizemos ali na análise sintática 1, nos termos da oração. Então eu tenho aqui, nessa estrutura, né, nessa primeira estrutura aqui, a criança quis um chocolate. Vamos fazer análise sintática, né? Primeiro acha-se o sujeito. Como é que eu faço para achar o sujeito? Procura-se o verbo. Qual é o verbo dessa oração? Verbo querer, está aqui, quis. Pois bem, o verbo está aqui. Quem é que quis o chocolate? A criança. A criança é o sujeito, tá? Agora, estendendo a análise, eu vou dizer a criança quis o quê? Observa-se que esse é um verbo transitivo direto, né? E esse o que aqui, um chocolate, ou seja, a resposta que se faz ao verbo, né? Primeiro eu pergunto ao verbo, né? Quem é que quis um chocolate? A resposta é o sujeito. Depois eu vou perguntar o que é que se quis, né? E o que se quis. Obtenho aí o meu objeto direto. Tá, mas como é que eu sei que é um objeto direto? Porque eu tenho aqui, pessoal, termos. Chocolate é um nome e um é apenas um artigo, que é o adjunto adnominal. Não tem verbo dentro dessa estrutura aqui. Então não posso dizer que isso aqui é uma oração, é apenas um termo, objeto direto. Agora observem aqui nessa estrutura, que a gente já viu que a criança é o sujeito. Já vimos que quis, né, verbo transitivo direto. Agora vamos perguntar, a criança quis o quê? Pois bem, pessoal, agora eu tenho todo esse termo aqui como resposta. Quis que eu comprasse um chocolate. Agora é diferente daquele termo lá em cima. Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma oração inteira, pessoal. Olha o verbo comprar aqui. Se eu tenho uma oração inteira, obviamente eu tenho aqui o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O nome é comprido, é grande, assusta, mas é apenas uma oração, é simples, não é tão difícil. É oração por quê? Porque tem verbo. É subordinada por quê? Porque essa oração está subordinada a essa aqui, como a gente já viu, né? Sem ela, a gente não fica sem sentido, da mesma forma que lá em cima, né? Sem esse termo aqui, sem objeto direto, aquilo ali, né, fica sem sentido. Então agora, ó, a criança quis o quê? Né? Que eu comprasse um chocolate. Observa que isso tudo aqui está subordinado à primeira oração, que é a oração principal, tá? Olha o verbo aqui da oração principal. E esse verbo aqui é o verbo da oração subordinada. Aqui eu não posso dizer que é uma oração, porque eu tenho só um sujeito. Aqui eu não posso dizer que é uma oração, por quê? Porque eu tenho só um termo, um chocolate. Então agora eu tenho uma oração, porque tem verbo, subordinado, porque está subordinado essa parte aqui, substantivo, porque o objeto direto, ó, ele tem nome dentro dele, ele tem um substantivo. Então a gente diz que tem uma função substantiva. Objetiva direta, por quê? Porque essa oração inteira cumpre aí função de objeto direto desse verbo, verbo da oração principal. Então eu tenho objeto direto e tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É como se o termo se transformasse numa oração, como a gente já viu. Então tá aqui a dica, ó, funciona como objeto direto da oração principal. Essa é a dica, né, do que é aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá? Essa aqui eu acho que é uma das mais fáceis que tem aí de se reconhecer. Vamos lá. O que nós temos aqui? Tá? Ó, eles desejam que você seja aprovado, o policial verificou se todos estavam armados, o jornal queria saber quem era o vencedor e eu não sei como ela fez isso. Pois bem, a gente já viu que as orações subordinadas substantivas, pessoal, elas são aí introduzidas, né, por uma conjunção integrante, tá? Essa conjunção integrante pode ser o que e o se, mas ela também pode ser introduzida aí, pessoal, por um pronome indefinido e por um advérbio, de modo, que são essas duas orações aqui no final. O que eu tenho aqui em cima? Ó, eles desejam, sujeito, né, eles desejam o verbo transitivo direto e
que você seja aprovado, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá aqui, ó, subordinada aqui da oração principal, que é essa aqui. Introduzida por um que a gente chama de conjunção integrante. A gente vai ver as funções do que e as funções do se. Existe isso na língua portuguesa, porque o que não é sempre. Ele pode ser pronome relativo, ele pode ser partícula expletiva. Nesse caso aqui, o que é? É uma conjunção integrante. Por que é uma conjunção integrante? Porque fazendo a análise a gente percebe que isso tudo aqui está subordinado a isso aqui, dentro desse enunciado, dessa estrutura, tá? Eles desejam o quê? Que você seja aprovado, tá aí. Então a gente percebe que se isso aqui é um que está introduzindo uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, enfim, né? Está introduzindo uma oração subordinada, a gente vai chamar de conjunção integrante. Então o que aqui é conjunção integrante. Agora o que eu tenho aqui? O policial, sujeito, verificou o verbo transitivo direto. Olha aqui, ó, se todos estavam armados. Agora eu tenho aqui um se, ó, um se que é conjunção integrante. Por quê? Porque introduz a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ó, faz parte da oração principal aqui, o policial verificou. Muito cuidado com isso, pessoal, que é muito fácil a gente aí, né, se atrapalhar. Agora observe essa estrutura aqui. O jornal queria saber, agora nós temos aqui, ó, locução verbal. O jornal queria saber. Né? Saber o quê? Quem era o vencedor. Observem que essa estrutura toda aqui, pessoal, faz parte disso aqui. O jornal queria saber o quê? Quem era o vencedor. Agora eu tenho um quem aqui, pessoal, que é um pronome indefinido, tá? Pronome indefinido, a gente já viu o que são pronomes. Com valor de conjunção integrante, introduzindo a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não é tão difícil assim, claro, que daí eu vou ter que analisar a estrutura. E dentro daquele enunciado eu vou ver o que é aquele quem ali. É um quem com valor de conjunção integrante. Aqui está a oração principal, tá? Aqui é a mesma coisa, eu não sei como ela fez isso. Ó, eu não sei. O verbo está aqui, não sei o que. Como ela fez isso. Então a gente, ó, o verbo está ali, aqui tem o verbo, oração principal. O que eu tenho aqui? Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ó, tá aqui, ó, subordinada a essa primeira oração. E aqui eu tenho um como, que é um advérbio de modo, ó, como ela fez isso, de que maneira ela fez isso. Mas é um advérbio com valor de conjunção integrante. Pode cair isso aqui em concurso, tá, pessoal? Aliás, eles adoram isso. Vocês vão chegar lá, o que é muito fácil de se reconhecer. Vocês vão ver um se, um quem, um como. E aí vocês têm que estar ligado na estrutura para entender bem isso aqui e acertar a questão aí. Muito cuidado com isso, tá? Como é que eu vejo? Vejo a primeira oração, vejo a segunda oração, vejo que valor tem aquela... vejo qual é o termo que está aqui e vejo se é a conjunção integrante ou não, tá, pessoal? Se a gente estudar e analisar bem, a gente vai perceber que não é tão difícil assim. Portanto, né, sigam estudando aí que vocês vão ver que não é tão difícil, tá? O que eu tenho aqui? Atenção, muita atenção, que é um dos maiores problemas. O que é mais difícil aí, né, de reconhecer? A gente se atrapalha entre a objetiva direta e a subjetiva. A gente já viu alguma coisa lá nas subjetivas, nós vamos reforçar aqui para que vocês entendam melhor. Pois bem, o que eu tenho aqui? Constatou-se que as pessoas saíram. A gente viu lá na primeira, ó, que as pessoas saíram, colocando na ordem direta, que as pessoas saíram, constatou-se. Eu tenho sujeito dentro dessa estrutura aqui? Tem sujeito aqui? Não, não tem sujeito aqui. Logo, o sujeito está aqui. Só que eu não posso dizer que é um termo. Por quê? Porque tem um verbo. Então isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá aqui. Isso aqui é sujeito disso aqui. Tá? Agora o que eu tenho aqui? Paulo constatou, é o mesmo verbo, que as pessoas saíram. Olha aqui, pessoal. Eu observo que dentro dessa estrutura aqui, eu tenho o sujeito. Quem é que constatou? Paulo. O sujeito está aqui. Se eu tenho o sujeito aqui, isso aqui só pode ser verbo transitivo direto. Então, o que é isso aqui, pessoal? Hein? Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aqui, ó, da primeira oração e do verbo da primeira oração, que é verbo transitivo direto. Cuidado! Já falei para vocês, se o sujeito não está aqui, aquilo lá tem tudo para ser uma subjetiva. Se o sujeito está aqui, eu não vou procurar o sujeito, não vou dizer que isso aqui é o sujeito, porque o sujeito já está aqui. Cuidado com isso. Olha, outra estrutura aqui, não foi comprovado, verbo comprovar, né?
Agora com o C, conjunção integrante C. Não foi comprovado se o carro foi sabotado. Tá? O sujeito está aqui, nessa estrutura? Tem sujeito aqui? Não tem sujeito, pessoal. Faça análise. Então, se o carro foi sabotado, só pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tá aqui. Se o carro foi sabotado, não foi comprovado. Essa é a estrutura. Tá? Não é tão difícil assim, pessoal. É fácil. Agora vamos ver aqui. O mesmo verbo comprovar. Tá? Que estrutura que eu tenho aqui? Olha aqui, pessoal. Ele, sujeito. Tá aqui. Sujeito. Não comprovou. Comprovou o verbo transitivo direto. O quê? Se o carro foi sabotado. Agora, sujeito, verbo, complemento do verbo. Tá aqui, ó. Foi sabotado, né? A locução verbal. E isso aqui, tá aqui, ó. Faz parte da oração principal. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O sujeito está aqui, né? Eu não vou dizer que isso aqui é o sujeito. Por que eu vou dizer que isso aqui é o sujeito se o sujeito já está aqui dentro da estrutura? Tá? Então não confundam aí as subjetivas com as objetivas diretas. Muito cuidado, tá? Porque as pessoas confundem isso. Eu tenho que procurar e ver onde é que está o sujeito. Se o sujeito estiver ali dentro da oração principal, eu não vou dizer que a outra oração é subjetiva, tá? Não tem como. Pois bem, pessoal, sobre as objetivas diretas, é isso aqui.